Jesus acreditava que era relativamente perto o céu de Deus? O fato de o Velho Testamento dizer que é bem longe não muda a pergunta. Os raios caem ou sobem? Os raios caem. Alguns sobem por causa dos para-raios e estruturas altas. Na primeira hipótese, ele disse que viu Satanás caindo do céu quando ele estava lá no céu. Se foi isso, ele delirou na consideração da maioria dos alefianos. Na segunda hipótese, ocorreu na consideração da maioria dos alefianos uma alucinação ou uma má interpretação do fenômeno que de fato observou. Ele estava no campo, por exemplo, e pensou ter visto Satanás caindo como um raio. Uma pergunta: outra pessoa também teria visto o que ele viu nessa hipótese? Na terceira hipótese, Jesus expressou uma crença em sentido figurado. Na quarta hipótese, ele expressou uma crença em sentido figurado diferente da anterior. Ele expressou que acreditava que sua mensagem havia derrubado Satanás. O que vocês que acreditam em Satanás consideram que tenha derrubado Satanás? Vocês consideram que tenha sido a mensagem de Jesus, ou o orgulho do próprio Satanás? Vocês acreditam que a queda seja uma coisa e a derrota dele seja outra? Vocês acreditam que a derrota de Satanás é um processo? Há um conceito de orgulho que é muito ruim. Não refletiremos sobre orgulho agora. Talvez Jesus tenha feito uma crítica a um conceito de orgulho ao dizer ser Deus. Qual a importância do orgulho em nossas vidas? De que modo o excesso pode nos prejudicar? Na quinta hipótese, o Jesus verdadeiro não disse isso. Na sexta hipótese, ele estava falando que, antes de anunciar a sua mensagem, Satanás já não tinha poder porque se trata de um personagem da ficção. Talvez tenha dito: não se pode ficar expulsando os demônios porque o chefe deles já caiu rápido de uma vez só e morreu com o impacto. Se bem que ele considerava que anjo não morre, talvez estivesse falando sobre o poder dele ter diminuído. Neste contexto ele não havia dito diretamente para expulsarem demônios. E em outro, Jesus acreditava que os demônios poderiam tornar alguém impuro, ou não via desse modo? Ele via a entrada do demônio de modo diferente da entrada de alimentos. Ele falou que aquilo que entra no homem não o torna impuro. Ele acreditava que expulsava mesmo demônios ou escreveram algo que o próprio via em sentido figurado. Na sétima hipótese, Jesus disse que Deus lançou Satanás na terra. Caiu ou foi lançado? Eles acreditavam que o sol girava em torno da terra. Na oitava hipótese, Jesus estava um pouco embriagado, não sobrecarregado de embriaguez. Então ele disse a frase. Na décima hipótese, ele falava de si mesmo como Satanás. Conforme o conceito de projeção da psicanálise, não há dúvida de que expressava coisas do inconsciente ao dizer algo sobre não ser mais criança, algo sobre a figura paterna, algo sobre a fase anal, etc. O que não presta é lançado fora. A fantasia de expulsar os demônios tem a ver com isso. Satanás caiu na terra. A ideia é ruim. Há cristãos que dizem que isso estava no plano de Deus. Se vermos em sentido figurado Satanás como o mal, talvez tenha alguma verdade nisso, mas não refletiremos sobre o mal agora. Um personagem disse: se eu fosse Satanás, eu teria vindo para a terra e feito tudo o que o J fez, exatamente como ele fez. Lutero disse que Jesus era Deus e o Satanás, ou isso é invenção de católico? Vocês consideram que Lúcifer tenha caído do céu por ter feito algo que J fez? Vocês consideram que tenha sido tentado, ou a dita tentação tenha acontecido sem um tentador? Alguém mais viu J sendo tentado? Será que não era outra personalidade? Se o próprio J disse ter sido tentado e Satanás é um personagem da ficção, então talvez tenha sido indagado por uma segunda personalidade.
Seria mais fácil saber se poderia ser outra personalidade. Se estivesse relatado que em algumas ocasiões ele disse coisas com voz de Satanás e falou que era o próprio, sim. No entanto, se ele tivesse essa outra personalidade, como procederia? Será que em algum momento alguém perguntou algo sobre o que ele fez e ele disse não saber do que essa pessoa estava falando ou que tinha sido Satanás que a fizera escutar aquilo? Na 10ª hipótese, ele disse que considerava importante anunciar sua mensagem porque Satanás estava atuante na Terra. Na 11ª hipótese, ele disse que sua mensagem trazia Satanás à Terra. A 12ª hipótese é um pouco de duas ou mais das hipóteses apresentadas. Há quem vá dizer que não pode haver tantas hipóteses por causa da análise geral de todos os livros, mas vários autores não veem desse modo. 13ª hipótese, converter os romanos ou expulsá-los. Nem todos os judeus tinham privilégios dos romanos. Os romanos eram um problema para os judeus. Homens se reuniam para pensar sobre como poderiam mudar os romanos. Então talvez possam ter desenvolvido uma mensagem com esse propósito. Eles começaram a pregar a nova mensagem que depois seria pregada aos povos, que eram dominados pelos romanos. Quando voltaram de uma das experiências iniciais de pregação da nova mensagem, Jesus disse: "Eu vi Satanás caindo do céu." Possivelmente Jesus cita o livro de Isaías, no qual Isaías se referia ao rei da Babilônia. Jesus se utiliza do nome Satanás, talvez tenha feito isso para se referir de algum modo aos romanos. Dizer que o reino de Jesus não era desse mundo fazia parte do plano. Talvez o próprio Jesus tenha falado que, depois da sua morte, era para os discípulos criarem um Jesus ficcional. O que sabemos é que, em algum momento, o cristianismo converteu os romanos. Não foi como um raio, mas historicamente, isso aconteceu num período de tempo relativamente curto. Talvez essa tenha sido a verdadeira intenção de Jesus. Reis poderosos da terra que eram os Lúciferes no Velho Testamento. Satanás e Lúcifer são os mesmos no Velho Testamento? Outra pergunta: alguns judeus usavam entre si na gíria o termo demônios para se referir a uma legião? Tiramos o chapéu para quem provar que essa hipótese não é verdadeira. Nesta hipótese os cristãos podem ter forjado milagres ou escrito que aconteceram, sem terem de fato acontecido. Talvez o Jesus verdadeiro não tenha sido crucificado. Não abordaremos neste vídeo os motivos conforme a hipótese apresentada que podem ter feito Paulo mudar de ideia a ponto de se tornar um mártir conforme a tradição. Na 15ª hipótese, nós faremos uma análise da crença popular do cristianismo. O nome Lúcifer não aparece no Novo Testamento. O Velho Testamento ensina que anjo pode ter filho ou não ensina isso? Jesus disse que anjo não pode ter filho, ou quando disse que não se casam, não estava se referindo a isso. Nós buscamos a ciência, sobretudo a sabedoria. Lúcifer não foi criado grande com traços de orgulho bom, nem aprendeu um orgulho ruim. Lúcifer é um personagem da ficção. Foi incluído o orgulho em um personagem porque eles tinham carência disso, pelo fato de o orgulho ser muito reprimido e outros motivos. Incluiu-se também pelo desejo de castração dos pais. Ambivalência. Lúcifer Satanás é uma projeção. O problema inconsciente projetado é o de crescer, perder o mesmo afeto dos pais. O crescimento foi ignorado porque inconscientemente foi visto como aversivo. Na infância, o orgulho era mais possível. Aprendemos na escola e faculdade que a ciência é boa, mas, como Satanás, muitos estão se rebelando contra a ciência e caindo do céu como um raio. Tenho visto Satanás,
como um raio, cair do céu. Há uma dialética sobre o orgulho ser aprendido ou inato. Nas duas opções, há um problema para uma teologia. Busque por orgulho emoção secundária e encontrará que o orgulho é aprendido. Uma pesquisa mais atual demonstrou que há um tipo de gestos de orgulho inatos. Algo inato contribui para a formação do orgulho em nós? Sim, conforme algumas pesquisas atuais. No entanto, muito referente ao orgulho é aprendido, não há dúvida. Quem sabe o Satanás da Bíblia seja verdade e tenha procedido do modo que está relatado. Nesse caso, foi ele quem fez com que seu conto fosse tão ruim que os maiores pensadores da humanidade em nossa consideração não acreditariam nele.